deles, na entrevista, o vice-presidente do Flamengo Financeiro. Cláudio Prakovic. Cláudio Prakovic. Falando que comprou o Everton Ribeiro no cartão débito. E eles são bem informados. Eles deram uma informação agora aqui que o Flamengo está de olho no Pablo. Pode ser. Porque o Corinthians fez um acerto há uma semana, a gente disse aqui, com o empresário do Pablo e com o Pablo, sentou com os dois, mostrou a eles como seria feita a transação. O Bordeaux concordou, olha só, o Bordeaux concordou em receber, além do passe inteiro do Malcom, né, o Corinthians ficaria com uma parcela pequenininha, além de receber o Malcom em definitivo, ainda ficaria o Corinthians com uma parcela. E o Corinthians ia pagar em agosto, abril e agosto 3 parcelas para o Bordeaux. O Bordeaux disse que o negócio estava demorando muito para sair. E ontem entrou em contato com o Corinthians para resolver a parada. O Corinthians se viu apertado, até no aspecto financeiro, pelo menos essas são as informações que eu tenho, e o Corinthians fez uma nova proposta para acertar com o Pablo. E só nas luvas, ele ofereceu as luvas em 54 meses. Que era o tempo restante de contrato. Que é o tempo de contrato do Pablo, que eles queriam ampliar o contrato do Corinthians para 54 meses. O Corinthians está pensando assim, Pascoal, talvez é para o jogador não torrar tudo. Você joga tudo na mão do jogador e vai lá e torra. Aí pelo menos se você dilui o jogador achou um absurdo. O clube está sendo um pai para o Atlético. Achou um absurdo. E o Bordeaux... O Pablo tem 13 jogos no Brasileiro. E o Bordeaux... Não, o Pablo tem contrato com o Corinthians até dezembro. Ele vai jogar no Corinthians até o final do Campeonato Brasileiro. Isso ele vai ficar. Para o ano que vem, a situação fica completamente em aberto, porque o Bordeaux só iria acertar com o Corinthians, porque o Corinthians queria acertar agora com o jogador para que ele continuasse na próxima temporada, porque ele vem se destacando no time do Corinthians. A coisa está desse jeito. O Pablo disse, legal, fico aqui até o final do contrato e quando terminar o contrato, voltaremos a conversar. Porque desse jeito não há. Eu digo o Pablo, tá, através do empresário, que o Pablo tem um empresário para cuidar dessa negociação. E deixou por esse caminho. Até as parcelas que deveriam ser pagas para o empresário na transação, os casos propuseram a long play, a perder de vista. E aí também o empresário não topou essa parada. Então, a situação do Pablo está na estaca zero novamente. Ela estava no zero, evoluiu, o Corinthians não pagou as luvas do Pablo do primeiro contrato, queria esse período de luva. Essas luvas seriam agregadas a esse novo período de contrato e ainda propôs mais 54 meses para pagar as luvas. Aí, gente, não virou. Não deu negócio. Pascoal. Continuo dizendo, o Corinthians tem muito boa vontade de fazer as coisas. O que ele não tem é dinheiro. O que uma pessoa me passou a respeito do assunto é que o Corinthians também viu com bons olhos essa prorrogação da negociação para dezembro pelo seguinte. A carta na manga do Corinthians chama-se Guilherme Arana. Não fazendo o negócio no meio do ano para até deixar o jogador com um certo peso e aí ficar com aquela história, entrega só depois e tudo mais, correndo o risco, pelo amor de Deus, de uma situação acontecer com a Arana, se machuca, às vezes o cara não consegue terminar e aí complica toda a situação. Para dezembro, com o término do campeonato, com o Pablo garantido na equipe, o time podendo pensar única e exclusivamente no Campeonato Brasileiro, a negociação se tornaria mais fácil, porque o Arana se valorizaria com a conquista e o Corinthians teria uma boa carta para dar ao Bordeaux e receber o Pablo em troca, sem qualquer tipo de valorização. O Bordeaux está contratando o volante do Atlético Paranaense. O Otávio. Por quanto? 25 milhões de reais. 25 milhões de reais. O Corinthians não quis para ceder o Arana. O Corinthians pediu 10 milhões de euros na parte dele. Na parte dele. Nos 37% que o Corinthians tem. E o negócio não virou. E não virará nesses números em dezembro. Porque o treinador do Bordeaux deixou muito claro o seguinte, ele queria o Arana agora. Claro. Lá na próxima janela, ele acha que não sabe o que vai acontecer. Os dirigentes do Corinthians entendem que isso pode ser feito. Mas o Corinthians Pascoal, está alongando todas as dívidas que pode. Sim. Está alongando todas as dívidas que pode. E não está... Mas uma coisa é você, perder a possibilidade de vender um jogador. Vai, pinta uma proposta para o Cleison hoje, vende agora, Pascoal.
Outra coisa, pintar uma possibilidade de venda para o Guilherme Arana e você segurar o atleta. É um atleta com potencial. Eu acho que vale a pena a investida do Corinthians, porque todo mundo nota a qualidade do Guilherme Arana. Não é um jogador cabeçudo, não é um cara que não sabe jogar bola. Então, a diretoria do Corinthians aí, deixa o jogador no elenco amadurecendo, ele vai ser importante aí, talvez, aí para o título brasileiro, ou para a continuidade do Campeonato Brasileiro com a camisa do Corinthians, e posteriormente, no final do campeonato, numa dessa ele é até convocado para a seleção, quem sabe, porque eu acho que aquele Felipe Luiz também é fraco, eu acho que tem outros laterais aí que poderiam ir no lugar dele. Numa dessa, o Guilherme Arana começa a ser convocado também pelo Tite, já que o Tite elogiou o futebol dele recentemente. Quem sabe não existe uma valorização. Com relação ao Pablo... Se hoje são 10 milhões, Na parte do Mas só Corinthians. pra- na parte do Corinthians, mas se hoje são 10 milhões, termina o campeonato campeão protagonista, seleção do campeonato, E o premiação. Emerson 10 ou Santos do 15. Botafogo? Então, O Emerson Santos continua naquele patamar.